A teoria celular é um dos conhecimentos fundamentais da biologia e biotecnologia. Ela foi idealizada por Matthias Jacob Schleiden e Theodor Schwann entre 1833 e 1839. Agora ela é universalmente aceita e apoia-se em três princípios fundamentais. 1. Todos os organismos vivos são compostos de uma ou mais células. Em segundo lugar, as células surgem de células pré-existentes. E o terceiro princípio, a célula é a unidade básica da estrutura e organização dos organismos vivos. Hoje nós vamos explorar essa terceira afirmação, que é como a célula, como unidade primeira de estruturação dos organismos vivos, neste caso os animais, organiza-se para atingir tal finalidade e as consequências do mau funcionamento de seus microscópicos componentes desencadeadas na saúde do indivíduo. Tratando do essencial, vamos começar com a membrana plasmática. Nenhuma estrutura na célula se encontra fora do conjunto membrana plasmática citoplasma. A membrana permite que a célula mantenha um ambiente interno relativamente homeostático e atua como barreira permeável seletiva, evitando que algumas substâncias a atravessem e permitindo que outras a transitem, tanto para dentro quanto para fora. Tem a importância na comunicação com o ambiente externo e células adjacentes e apresenta proteínas que se projetam de seus limites e são responsáveis pela ligação e aderência a outras células adjacentes, formando um tecido, por exemplo. Sobre sua formação, as duas superfícies de uma membrana celular são chamadas de face citosólica, que fica em contato com o citosol, e a face exoplasmática, que fica em contato com o exterior e outras células. Ela é formada por uma camada bilipídica, com proteínas inseridas de maneira assimétrica. Esse é o modelo que nós conhecemos como mosaico fluido. Moléculas pequenas, como oxigênio e água, atravessam essa membrana por difusão simples, e moléculas maiores e carregadas, como íons, glicose, gastam energia para fazer essa travessia e atravessam por difusão facilitada. Substâncias que entram na célula contra um gradiente eletroquímico o fazem por um processo chamado transporte ativo. Há ainda aquelas que entram por invaginações de membrana, que é a endocitose, e aquelas que saem em virtude da fusão de vesículas à membrana, que é a exocitose. Depois da internalização, no caso a endocitose, os materiais são classificados e podem ou retornar à membrana ou serem entregues aos lisossomos para degradação. Tratando do citoplasma, ele abriga todas as estruturas celulares nos limites da membrana: o núcleo, o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos e ainda outras estruturas como as inclusões lipídicas, os grânulos de glicogênio, o citoesqueleto com todos os seus constituintes e os ribossomos. Ele é formado por uma solução coloidal, viscosa e de aspecto relativamente uniforme, composta 80% por água, nutrientes energéticos, íons diversos, aminoácidos e proteínas. Dentre alguns problemas que a membrana e o citoplasma podem apresentar e suas consequências ao organismo, eu vou dar um exemplo de um problema relacionado às hemácias, os eritrócitos. São defeitos qualitativos e quantitativos de constituintes de membrana que causam uma instabilidade e levam a uma ocasional diminuição da vida média da célula. No caso, nós estamos falando do eritrócito, que é a célula anucleada que faz o transporte de moléculas de gases respiratórios pelo sangue. Isso resulta em um estado hemolítico, essa instabilidade mencionada. Entre as doenças secundárias, a defeito de membrana eritrocitária, nós temos a esferocitose, a eliptocitose hereditárias, além da estomatocitose, e nas suas variantes nós podemos ter ou a hidrocitose ou a xerocitose. A alteração responsável pelo aparecimento de esferócitos envolve anormalidades nas chamadas interações verticais entre proteínas de membrana eritrocitária. São a proteína de banda 3, as ligações de espectrina, anquirina e proteína 4.2, de acordo com o esquema que está aparecendo aí na tela. Os efeitos da estrutura proteica da membrana levam a ligações instáveis entre as proteínas mencionadas e a dupla camada lipídica. A desestruturação da membrana leva à perda de lípides, com consequente formação de esferócitos. A perda de lípides e proteínas, já foram mencionadas as proteínas, anquirina, espectrina de banda 3, da membrana eritrocitária, ocorre durante toda a vida do eritrócito, mas ela é mais acentuada enquanto ele ainda está no baço, na sua fase inicial. Isso é decorrente do chamado
condicionamento esplênico, em que, sob condições de hemoconcentração, estase e baixo pH, as hemácias podem ativar o mecanismo de cotransporte sódio-potássio, tornando-se desidratadas, mais esferocíticas e menos deformáveis. Elas ficam retidas, então, no baço, seu órgão de origem. As células que escapam do baço e retornam à circulação são as características células microcíticas e hiperdensas, os esferócitos, observadas na esferocitose hereditária. Outro problema, mas um problema reversível nesse caso, é a tumefação. Isso ocorre quando há um acúmulo de água e eletrólitos no citoplasma e em outras organelas celulares, por um distúrbio eletrolítico, tornando-as volumosas. Esse distúrbio, a tumefação, pode ser chamado de degeneração hidrópica ou vacuolar. É uma lesão reversível, como já foi dito. Pode ser causada por diversos agressores, podem ser físicos, químicos ou biológicos, e isso leva a um aumento de concentração de sódio e redução na concentração de potássio intracelulares, com aumento de pressão osmótica intracelular, favorecendo, por seu lado, a entrada de água nas células e, consequentemente, o aumento de volumes osmótico. Isso ocorre pelo comprometimento funcional das bombas eletrolíticas, é claro, são as enzimas, nas membranas celulares. Elas são as responsáveis pelas concentrações diferenciadas de eletrólitos intra- e extracelulares. A concentração do sódio se torna maior no meio extracelular, enquanto a de potássio se torna maior no meio intracelular. O controle de concentração de potássio sendo mantido mais alto dentro da célula é importante para a síntese de proteínas e para a respiração celular, enquanto a concentração maior de sódio no meio extracelular favorece o equilíbrio osmótico. As agravações desse quadro, que foi descrito como reversível, podem resultar em lesão irreversível, gerando necrose e apoptose, que é a conhecida morte celular. O núcleo, a maior e mais importante organela das células eucariontes, que é justamente o que diferencia as células eucariontes das procariontes, que não possuem núcleo definido. A função do núcleo é armazenar material genético, DNA, RNA, e controlar o metabolismo celular. Ou seja, o núcleo é como se fosse uma prefeitura. Tudo que acontece na célula é dado o comando pelo núcleo. Ele é o central de comando celular. Também acontece a síntese de ácidos nucleicos, que é justamente a síntese do RNA e do DNA. Como a gente pode ver aí na estrutura, o núcleo possui essa membrana, que é chamada de envoltório nuclear ou carioteca. Essa carioteca possui duas camadas, a interna e a externa. Também possui esses furinhos, que são chamados de poros, e é por aí que acontece a comunicação do núcleo com o restante da célula. É nesses poros que é controlada a entrada e saída de moléculas. Essas moléculas, elas possuem uma sequência sinal que ela apresenta no poro para poder entrar ou para poder sair do núcleo. Essa sequência sinal geralmente é um conjunto de aminoácidos. E a má formação dessa sequência pode acarretar vários problemas de saúde para o ser humano. E logo mais na frente eu vou estar falando qual é o problema de saúde nessa falha de sinalização. Logo mais a gente vê esses filamentos dentro do núcleo que estão nadando no nucleoplasma. O nucleoplasma é composto de água e nele você pode encontrar também ATP, nucleotídeos e enzimas para alguns processos bioquímicos. Esses filamentos, eles são chamados de cromatina, que é nada mais, nada menos do que DNA mais proteínas. Essas proteínas são chamadas de histonas. E essas histonas adoram ficar em grupos. Elas sempre estão juntinhas em grupos de 8. E esses grupos de 8 são chamados de nucleossomos. Os nucleossomos são responsáveis pela organização da cromatina. E quando esses nucleossomos
estão bem juntinhos são chamados de heterocromatina, que é quando o DNA está inativo, ou seja, esse DNA não vai ser lido, não é lido. E quando esses nucleossomos estão mais separadinhos, é quando o DNA vai ser lido, é quando o DNA está ativo. É ele que tem as informações para a construção de proteínas dentro da célula. No momento da divisão celular, a cromatina se junta todinha, ela se une completamente e forma os cromossomos. A gente também pode ver outra estrutura que é chamada de nucleolo, que é onde é produzido os ribossomos. O nucleolo ele é composto por proteínas mais RNA ribossômico, que é justamente o que vai ali gerar os ribossomos, que vão sair do núcleo e começar a produção de proteínas para o restante da célula. E voltando para a questão da sinalização, o que é que acontece? O poro, ele só permite a entrada e a saída de moléculas que possuem determinada sequência sinal. E a talassemia é uma doença hereditária que é associada à produção de hemoglobina pelos glóbulos vermelhos do sangue. E a hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, a gente já pode ver que é algo que é muito importante. E por que essa sinalização? O que é que essa sinalização tem a ver com a hemoglobina? Olha, a talassemia é uma falha na sequência sinal do RNA mensageiro que foi formado com as informações para a construção da hemoglobina. E aí, quando esse RNA vai lá no poro, para sair do núcleo, para mandar as informações lá para a construção da hemoglobina, o poro não permite a saída dele. O que vai gerar na pessoa falta de energia, palidez e fraqueza generalizada. O que vai acarretar problemas para o resto da vida da pessoa. E aí a gente vê a importância do núcleo em toda a estrutura celular, porque é nele que vai sair todos os comandos para a produção de tudo o que acontece no organismo. A mitocôndria é uma estrutura que está presente no citoplasma da célula. Ela possui DNA e genes próprios dela, além da capacidade de se dividir independentemente da célula. A mitocôndria ela não gera energia. Ela pega a energia química que está contida nos alimentos e reage com o oxigênio. Por exemplo, uma molécula de glicose, ela reage com o oxigênio e isso libera água, dióxido de carbono e a trifosfato de adenosina, que funciona como a bateria da célula. Esse processo ele acontece em etapas. Se a mitocôndria liberasse toda a energia de uma vez, ela iria explodir. Então, a mitocôndria ela funciona semelhantemente ao motor de um carro, onde ela lentamente vai consumindo o seu combustível e continuamente gerando energia. Esse processo gera calor. A energia que a mitocôndria produz é dispersa metade dele em forma de calor. O citoplasma ele também gera a trifosfato de adenosina, mas quando ele vai fazer isso, ele acaba gerando outros produtos, entre eles o ácido lático. Esse ácido lático ele é tóxico para as nossas células. Ele acontece quando nós estamos sobrecarregando a nossa mitocôndria e o citoplasma vai lá e tenta ajudar na produção. É horrível a produção de citoplasma de trifosfato de adenosina. Ele só consegue converter 1 mol de glicose em 2 mols de ATP, enquanto a mitocôndria consegue converter 1 mol de glicose em 36 mols de trifosfato de adenosina. Então, quando nós estamos sem o oxigênio, estamos com falta de oxigênio sobrecarregando a nossa mitocôndria, o nosso citoplasma ele tenta ajudar na produção.
Mas não é suficiente e acontece a morte por asfixia, por exemplo, porque o citoplasma não consegue dar conta da quantidade de energia que o nosso corpo demanda. As principais células que sofrem com isso são as que consomem mais energias, por exemplo, as cerebrais, são as primeiras que morrem de asfixia. As doenças nas mitocôndrias, elas têm caráter hereditário, porque elas só podem ser causadas por uma alteração genética no DNA das mitocôndrias. Cada mitocôndria tem o seu material genético e cada célula tem por volta de 100 mitocôndrias. Algumas células possuem muito mais mitocôndrias por causa do seu grande consumo energético. Então, elas precisam de mitocôndrias de formatos diferentes, maiores, e um número maior, chegando a ter até 2.000 mitocôndrias naquela célula. Por causa disso, os cientistas, eles acreditavam, por exemplo, que as mitocôndrias poderiam estar causando problemas como um infarto, por causa que quando ia se verificar o coração do paciente, notava-se a presença de ácido látrico ali. Então, as mitocôndrias poderiam não estar funcionando direito e as citoplasmas estarem trabalhando para produzir ATP e produzindo, consequentemente, o ácido látrico. Mas isso não indica uma doença da mitocôndria. Isso pode ser o estilo de vida da pessoa que ocasionou isso. Se você fuma, você, ao invés de estar enchendo seu pulmão com oxigênio, você está enchendo ele com fumaça. Isso vai atrapalhar o funcionamento da sua mitocôndria. Uma doença diagnosticada de mitocôndria, por exemplo, é a neuropatia de Leber, que é uma doença hereditária. Ela aparece por volta dos 30 a 40 anos e vai causando a perca progressiva da visão de ambos os olhos. Ela também apresenta problemas musculares, como você ficar tendo espasmos nos músculos. Infelizmente, não existe tratamento para essa doença. O que você pode fazer para desacelerar essa doença é evitar o consumo de álcool e de tabaco. Então, se você quer que suas mitocôndrias sejam saudáveis, que elas funcionem bem, evite o consumo de tabaco, evite o consumo de álcool. Se você vai ter mitocôndrias saudáveis e vão funcionar bem no seu organismo. O retículo endoplasmático é uma organela citoplasmática presente em células eucariontes. É um complexo de sistema membranoso formado por túbulos e cisternas interligadas. O retículo endoplasmático pode ser rugoso ou liso, sendo essa a classificação relacionada com a presença ou ausência de ribossomos aderido à membrana da organela. Vale salientar, no entanto, que ambas as regiões estão conectadas, sendo suas membranas contínuas dentre as funções exercidas por essa organela. Podemos citar a síntese e o transporte de macromoléculas. O retículo endoplasmático é um sistema de membranas que percorre o citoplasma das células eucariontes, em continuidade com o envolto nuclear. Essa organela membranosa é constituída por túbulos e cisternas, sacos achatados interligados. A membrana do retículo endoplasmático, em alguns locais, apresenta uma série de ribossomos aderidos, como no retículo endoplasmático rugoso. Essas estruturas estão ausentes devido à característica e possível distinguir a região do retículo endoplasmático liso ou rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso caracteriza-se por apresentar ribossomos na forma de poliribossomos, aderidos à superfície externa da sua membrana. Normalmente apresenta-se como uma série de sacos achatados, também chamados de cisternas. A membrana do retículo endoplasmático rugoso é contínua com a membrana externa do envolto nuclear. Os ribossomos presentes na membrana do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas que são lançadas no interior da organela, a qual tem o papel de garantir que elas fiquem separadas das proteínas produzidas no citoplasma e sejam posteriormente enviadas para outras partes das células ou ainda para fora delas. Grande parte dessas proteínas ela é transportada para o complexo de Golgi, no qual sofrem algumas modificações que são empacotadas em vesículas que são levadas para locais específicos das células, em especial na secreção de proteínas, como as células do pâncreas e plasmócitos, que apresentam um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Além da segregação de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso participa de processos como produção de fosfolipídios, síntese de proteínas de membrana
glicosilação, que são a adição de açúcares na proteína inicial das glicoproteínas, que são as montagens de moléculas proteicas formadas por várias cadeias polipeptídicas. O retículo endoplasmático liso ou agranular apresenta membrana sem ribossomos aderidos. Geralmente, membrana disposta de um formato tubular, o retículo endoplasmático liso está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso está relacionado com diferentes processos, a depender da célula na qual se encontra. Em células produtoras de hormônios, esteroides, como as células das glândulas suprarrenais, o retículo endoplasmático liso apresenta papel essencial na síntese desses hormônios. Além de esteroides, o retículo endoplasmático liso relaciona-se com a síntese de outros tipos de lipídios, como fosfolipídios, utilizados em todas as membranas celulares. Ele também é bem desenvolvido em células do fígado, uma vez que apresentam um importante papel na inativação, ou seja, desintoxicação de substâncias nocivas e tóxicas ao organismo. Algumas substâncias, como o álcool, promovem a proliferação do retículo endoplasmático liso. Nesse órgão, é garantido desse modo maior desintoxicação. Isso explica, por exemplo, porque com o tempo as pessoas que fazem o uso dessa substância necessitam de doses cada vez mais altas para conseguir determinado efeito. O retículo endoplasmático liso participa também do metabolismo de carboidratos, sendo fundamental na formação de glicose por meio da hidrólise do glicogênio. Além disso, outra função atribuída a essa organela é a capacidade de armazenar íons de cálcio, sendo esse papel importante para o processo de regulação da contração muscular, etc. Vale destacar que os músculos do retículo endoplasmático sabem a eliminação do retículo sarcoplasmático. Por fim, a função do retículo endoplasmático rugoso e liso é que o rugoso faz síntese proteica e o liso síntese de lipídios. O rugoso faz a glicosilação de proteínas e o liso faz o metabolismo de carboidratos. O rugoso faz a montagem de moléculas proteicas e o retículo liso faz armazenamento de íons de cálcio. O rugoso faz síntese de fosfolipídios e o liso a inativação de substâncias tóxicas. Eu vou falar sobre o complexo de Golgi e minha apresentação está dividida em 3 partes: a morfologia da organela, a sua função e a consequência para a saúde humana devido ao não funcionamento do complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi ele é localizado nas células eucariontes animais e ele consiste em uma série de sacos membranosos achatados uns em cima dos outros, como a gente consegue notar nessa imagem 3D, e eles são formados por membranas que se comunicam entre si, e essas membranas são chamadas de cisternas. Existem geralmente de 3 a 6 dessas estruturas próximas das outras, né? E essa junção é chamada de dictiosomo. A cisterna do complexo de Golgi, ela tem 2 lados, o lado cis e o lado trans. O lado cis, ela recebe vesículas do retículo endoplasmático, como os lipídios e as proteínas. E já o lado trans são designadas as vesículas para fora dessa célula. Ou seja, para simplificar, né, para tornar essa parte muito mais didática, é como se o lado cis fosse a porta de entrada de uma casa, enquanto o lado trans é a porta de saída, certo? E assim, dentro dessas cisternas, existem enzimas específicas designadas à modificação de proteínas. E cada uma dessas cisternas, né, possui um tipo de enzima com funções diferentes. E um exemplo desse mecanismo é que no lado trans estão localizadas enzimas designadas na empacotação de proteínas e lipídios em vesículas membranosas que são enviadas para fora da célula. E nesse caso, né, são formados os lisossomos e os peroxissomos, certo? E assim, o complexo de Golgi ele fica localizado entre o retículo endoplasmático e o núcleo, e essa localização é extremamente favorável e intencional, porque as partes das vesículas do retículo endoplasmático são enviadas para o complexo de Golgi como se fosse uma sequência necessária que a célula precisasse seguir para se manter o seu perfeito estado de funcionamento, certo? E agora eu vou falar das suas funções e conectá-las, né, a doenças do corpo humano. E a primeira delas é a glicolização, que através de enzimas, o complexo de Golgi liga carboidratos complexos a sítios específicos na superfície de proteínas e lipídios,
formando as glicoproteínas e os glicolipídios. E dessa maneira, surge o glicocálice, que uma das suas funções principais é proteger contra ações químicas e físicas, além de servir como reconhecimento celular. E é pelo glicocálice que uma célula do nosso corpo reconhece outras, sem achar que é um corpo estranho, certo? E a segunda função que eu vou falar é o macrossomo, que é uma modificação no topo do corpo do espermatozoide, assim, mais comumente, né, a cabeça do espermatozoide, se podemos falar dessa maneira, que essa cabeça, ela está em volta com enzimas digestivas, no formato de vesículas. E, assim, essas enzimas permitem, né, que o espermatozoide consiga decompor o ovócito, né, que fica na zona pelúcida, e dessa maneira ele consegue interferir no núcleo, né, consegue se juntar ao óvulo. Ou seja, com a ausência do acrossomo, esses espermatozoides eles não conseguiriam penetrar no ovócito e não haveria fecundação, gerando, né, a infertilidade. E assim, eu também posso citar, eu posso ligar o complexo de Golgi, né, a doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerose, entre outras. E como é que isso ocorre? A fragmentação do Golgi, ela pode alterar a fisiologia neural, induzir falhas no transporte para os axônios, dendritos e as sinapses. E isso desencadeia um estresse celular muito grande no complexo de Golgi, e isso resulta na sua morte neural. Esse estresse celular ele pode ser causado pela alteração do pH do Golgi, que é um dos motivos, né? E esse processo, ele causa uma apoptose muito precoce. E assim, como eu expliquei anteriormente, uma das funções do complexo de Golgi é o transporte de proteínas em vesículas. E com essa fragmentação, né, haveria alteração do tráfego e a produção de proteínas. E sendo uma delas, né, a proteína, que eu posso dar um exemplo, que é a amiloide, que ela espessa as sinapses dos neurônios. E dessa maneira, né, você consegue perceber o porquê o complexo de Golgi está conectado diretamente com as doenças neurodegenerativas, certo? E assim, de uma forma geral, né, para resumir tudo isso que eu quis dizer, o complexo de Golgi, ele serve para a secreção de compostos e sua principal função é empacotar esses compostos, né, para serem, em forma de vesículas, para serem transportados para fora da célula. E, em outras palavras, né, quanto maior a necessidade de uma célula produzir secreções celulares e extracelulares, um grande exemplo disso são as células glandulares, maior será o volume do complexo de Golgi dentro dessas moléculas. Olá, eu sou o Matheus, eu vou falar sobre lisossomos. De início, já para vocês ficarem sabendo, o lisossomos, a principal função dele é a digestão intracelular, porém ele pode participar de outras funções. Ele também tem uma função que ajuda no sistema imunológico, entre outras. Porém, a principal é a digestão intracelular. Vou falar primeiro sobre a estrutura, depois onde ele é formado, depois como ocorre a digestão e depois algumas doenças. Inicialmente, a estrutura dele como ele é uma organela membranosa, a sua membrana é formada por uma membrana, uma bicamada, na verdade, de lipídios. Na parte interna dessa camada, tem outra camada de carboidratos e a parte interna dele é com um pH mais ou menos 5, que constitui aí, então, um meio ácido. E nesse meio ácido estão as suas enzimas hidrolíticas, já que elas funcionam muito, muito bem em meio ácido. E na membrana tem bombas de H+, que através do processo da hidrólise de ATP do próprio lisossomos carregam H+, da parte de fora do citoplasma, da parte do citoplasma para dentro dos lisossomos. Porque se você parar para pensar, o lisossomos, ele está ali diariamente colocando coisa para dentro e para fora dele. Então, como esse meio continua, o meio ácido ainda com tanto desses processos acontecendo, justamente por essa bomba de H+. E está ali sempre constantemente jogando H+, para dentro da célula, do lisossomos, continua, deixando ele constantemente ácido. Partindo agora para a parte da formação dos lisossomos, o lisossomos, inicialmente, ele é feito no complexo de Golgi, porém, as suas enzimas são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso.
Essas enzimas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, são sinalizadas para ser mandada por complexo de Golgi, é enviada para o complexo de Golgi, entra pela face cis do complexo de Golgi e sai pela parte trans do complexo de Golgi, já formado os lisossomos primários. Partindo para a parte da digestão, eu vou falar sobre 2 tipos de digestão da endocitose, que é a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose, que são bactérias ou protozoários ou algo de dimensão que tenha essas dimensões de tamanho, como uma bactéria ou um protozoário. Lá na membrana plasmática da célula vai ocorrer essa invaginação na parte, se for uma fagocitose. Vai entrar essa bactéria, por exemplo, e vai se formar um fagossomo. Se for na pinocitose, são pequenas moléculas, coisas pequenas que entram na célula e se forma um vacúolo. Em ambas as duas, o processo é completamente igual. O lisossomos primário, que sai do complexo de Golgi, é ativado através dessas bombas de H+, que deixam o seu meio ácido, assim ativando as enzimas. Esses lisossomos primários se juntam com esse fagossomo ou com esse vacúolo, fazendo assim o lisossomo secundário ou o vacúolo digestivo. Acontece ali todo o processo de digestão pelas enzimas. Tudo que vai ser reaproveitado é liberado no citoplasma, e o que não for continua nesse vacúolo, e esse vacúolo se torna um vacúolo de resíduos. Esse vacúolo é levado de volta para a membrana plasmática, e ali ocorre o processo de plasmocitose, que a célula vai jogar esses resíduos para fora da célula. E também tem outro processo de digestão, que é a autofagia, que nesse processo ocorre dentro da própria célula. Um exemplo, eu tenho muitas mitocôndrias na minha célula, estão ali usando muita energia. Ou eu tenho organelas que estão defeituosas ou simplesmente vão morrer. Ocorre esse mesmo processo. Essa organela vai ser envelopada, vai vir o lisossomo primário, vai gerar o vacúolo digestivo, vai digerir essa organela. Depois vem o vacúolo residual, vai para a membrana plasmática e é liberado. Pronto, essa é uma parte só introdutória do lisossomos, é o que a gente precisa saber por hoje. Eu vou falar um pouco de algumas doenças do lisossomos, começando pela doença de Hüller, ou também conhecida como mucopolissacaridose. Essa doença, ela gera acúmulos de glicosaminoglicanos por conta da falta ou da má função da enzima alfa-L-hidroxidase, que essa enzima, a principal função dela é hidrolisar o mucopolissacarídeos. E esses acúmulos, geralmente, eles se acumulam principalmente nos órgãos, mas principalmente no cérebro e no coração. E esse paciente que tiver esse problema vai ter problemas de visão, problemas de audição, vai ter uma baixa estatura, vai ter alterações cardíacas, alterações nas articulações e também um retardo mental. E também podem ter a hepatoescleromegalia, hepato de fígado, eclesmo de baço e megalia, que seria
um aumento excessivo desses órgãos, ou seja, teria aumento de fígado e de baço excessivo. Outra doença bastante recorrente também, e que ela tem uma grande, uma volumosa número de casos aqui no Brasil, é a silicose, que aí já é uma doença ocupacional e acarreta principalmente trabalhadores de fábrica de cimento, da construção civil, de fábricas de vidro e também da mineração. E por que esses trabalhadores? Eles respiram muito pó de sílica. E esse pó de sílica desestabiliza a membrana lisossomática, porque esse pó de sílica é um labilizador. E com essa desestabilização, pode acabar rompendo o lisossomos e liberando as enzimas dele para o resto das células, e o lisossomos vai fazer seu trabalho, que vai digerir as membranas, acabando matando a célula através do processo de autólise, que é um meio que não é benéfico para a célula, como a autofagia. E essa silicose, ele pode trazer bastante problemas para o indivíduo, como asma, ou mesmo a morte devido a um grave comprometimento do pulmão. Oi, meu nome é Stephanie e eu irei apresentar um pouco sobre a organela citoplasmática peroxissomos. Não dá para ver muito bem, mas está aqui na célula. Então, os peroxissomos, eles se formam independentemente no citoplasma a partir da síntese de proteínas peroxinas, que são formadas por ribossomos livres e integradas em outros peroxissomas existentes. Esses peroxissomos, que estão em crescimento, eles passam por um processo de divisão semelhante à divisão binária, que se divide em duas ou mais partes. Os peroxissomas também, eles são capazes de armazenar enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio, que é também conhecido como água oxigenada, que são substâncias tóxicas para a célula e fontes de radicais livres. Então, como vocês podem ver aqui, a enzima catálise, ela reage com o peróxido de hidrogênio e forma a água e oxigênio molecular. Que esse resultado dessa reação ajuda na quebra de moléculas como aminoácidos, ácidos graxos e ácido úrico. Nos mamíferos, essas organelas estão presentes principalmente nas células dos rins e do fígado. A fibromialgia alegre é uma doença rara caracterizada pela redução ou ausência de peroxisomas nas células do fígado, rim e cérebro. Isso deve-se a uma deficiência genética em um dos genes envolvidos na biogênese peroxissomal, onde os peroxissomas eles se apresentam vazio, pois há uma deficiência na importação de proteínas. E logo, então, essa organela perde sua característica, que é fazer reações oxidativas. E como o peroxissoma ele não vem proveniente de outra organela, ele se divide em outro, um indivíduo que é afetado com essa doença, ele não poderá fazer as oxidações necessárias para a sobrevivência da célula, levando o indivíduo à morte. E pessoas com essa síndrome, elas apresentam as características tanto visuais como clínicas, como hipotonia, ossos faciais e cranianos dismórficos, nariz achatado, deformidades auriculares, prejuízo visual, convulsões multifocais, hepatomegalia, digenesia biliar e dificuldades de deglutição. E aqui está um exemplo de pessoas ou de bebês com essa síndrome. Geralmente, essa deficiência dos peroxissomas, elas se encontram ou elas são detectadas assim que nascem. E geralmente elas morrem após o nascimento. Citoesqueleto. Quando nós pensamos na célula, nós geralmente pensamos numa gosma macia que não é muito bem estruturada. Mas, assim como o nosso corpo todo, a nossa célula é muito bem estruturada. Ela possui uma rede de filamentos que é conhecida como citoesqueleto.
que é responsável não somente por dar suporte à membrana plasmática e da forma célula, mas também ela ajuda a organizar o posicionamento correto das organelas, ajuda no transporte de vesículas e também no movimento da célula. A célula eucariota, né, que é o que nós estamos apresentando, o citoesqueleto é formado por 3 fibras proteicas, que são conhecidos como os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Eu vou falar um pouco sobre esses 3. Os microfilamentos. Os microfilamentos eles são os mais finos e são compostos por monômeros de actina. Até por isso, eles são conhecidos como filamentos de actina. Eles possuem diversas funções, e uma delas, por exemplo, é dar caminho para uma proteína motora que é conhecida como a miosina, e essa relação entre essas duas proteínas, a actina e a miosina, faz com que os filamentos de actina estejam presentes em muitos eventos celulares que envolvem o movimento. Além disso, os filamentos de actina têm uma função chave na estrutura da célula. Nas células animais, os filamentos de actina estão geralmente nos limites da célula. Eles são conectados à membrana plasmática através de conectores proteicos específicos, e faz com que eles recebam uma função de dar forma e estrutura à célula. Os microfilamentos, os filamentos intermediários agora. Como o nome já sugere, os filamentos intermediários eles têm um tamanho médio e eles se apresentam em uma variedade muito grande nas nossas células. Talvez a que nós mais conhecemos seja a queratina, que está presente nos nossos cabelos, na nossa pele e nas nossas unhas. E, diferente da actina, eles são mais permanentes, eles são essencialmente associados à estrutura da célula, uma função de estrutura na célula. Eles são responsáveis por suportar a tensão e têm uma função de manter a célula a forma da célula, também ancorando o núcleo e as organelas que estão presentes na célula. Os microtúbulos, agora. Apesar do nome micro, eles são os maiores dessas 3 fibras proteicas, e eles consistem em proteínas tubulinas que são organizadas em formato de um tubo oco, como se fosse um canudo. E cada uma dessas proteínas elas tem subunidades, 2 subunidades, que são conhecidas como alfa-tubulina e beta-tubulina. Além de fornecer, né, o suporte estrutural, assim como as outras duas, os microtúbulos estão numa variedade mais específica de funções na célula. Por exemplo, eles fornecem rotas para 2 proteínas que são conhecidas como as cinesinas e as dineínas, e são responsáveis por transportar as vesículas e outras substâncias pela célula. Falando agora um pouco sobre uma patologia, né, que envolve o microtúbulo. Como nós percebemos, a organização e a polaridade do microtúbulo são cruciais no carregamento de substâncias ao longo das células. E entre essas células, obviamente, estão os neurônios. Uma proteína que é especializada em estabilizar, uma das proteínas que é especializada em estabilizar o microtúbulo é a MEP2. MEP, para quem não sabe, é proteína associada ao microtúbulo. Essa MEP2, ela ajuda a estabilização do microtúbulo. E, recentemente, alterações nessa proteína têm sido ligadas às doenças mentais, tais como a esquizofrenia e o distúrbio do humor. Por exemplo, o transtorno do humor bipolar ou a depressão maior. A MEP2, quando ela acaba por ser desregulada, ela desregula também o centro organizador dos microtúbulos, e também descontrola a interação entre o microtúbulo e a actina. Isso causa uma espécie de encurtamento entre os neurônios, fazendo com que eles se distanciem mais uns dos outros, prejudicando a neurotransmissão. E em outros locais, a sinapse se torna, de certa forma, deformada, resultando também no prejuízo da comunicação entre as células. Nós vimos no decorrer dessa apresentação, a nossa célula, né, a célula eucariota, ela possui diversos setores e cada um tem a sua função. Nós podemos associar isso a uma comunidade, que, por exemplo, o núcleo é como se fosse um setor administrativo da célula, né, dessa comunidade. O citoesqueleto é como se fosse as ruas ou as estradas que fornecem, né, que dão estrutura para o suporte e não só o suporte, mas o transporte na célula. Nós temos também, por exemplo, o Golgi, que é responsável pela distribuição, seria um setor de distribuição. Nós temos a mitocôndria, que seria um setor de energia, por aí vai. Então, é muito importante conhecer essas relações, porque nós conseguimos entender melhor como funciona a nossa célula e fica mais fácil de entendermos.